Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje é quarta-feira, vamos aos destaques do programa de hoje. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Tal como anunciámos na edição passada, hoje convidamos os membros da OCPCA para uma mesa redonda onde se vai analisar o mercado de contabilidade em Angola e as oportunidades de trabalho e negócio para os profissionais de contabilidade e auditoria em Angola. Os contabilistas são Pereira Mendonça, Alberto Seixas, Malembe Costa e Patrocina Guerreiro são os nossos convidados de hoje. Por ora, vamos à saudação musical e a voz escolhida de hoje é a do Paulo Flores e o tema Kunanga de Amor. Vamos ouvir. Consegui uma namorada novinha, só estava com ele um mês. Uma barona bem vaidosa, falava bem o português. Maca foi no outro dia na minha conta do Instagram. Uma tia que eu curti, eu confesso, era mesmo fã. Só que o burro não sabia que todo mundo via. Fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Eu fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Tava a ficar doce, mas tudo acabou-se. A marca que trouxe por um like naquele post. Tava a ficar doce, mas tudo acabou-se. A marca que trouxe por um like naquele post. Minha dama disse logo assim que viu: você está a brincar com fogo, vais te queimar o fio. Aí não quis entrar no jogo, nem conforto pediu. Foi com a roupa que tinha no corpo e sumiu. Passou a desaparecer. Tava a ficar doce, mas tudo acabou-se. A marca que trouxe por um like naquele post. O like tava a ficar doce, mas tudo acabou-se. A marca que trouxe por um like naquele post. Olá, vejam só meus ares. Hoje eu sou um kunanga de amor na vida. Na vida não tem ninguém, na vida não tem ninguém que olhe por mim também. Nessa vida não tem ninguém que olha pra mim também. Só se for talvez na lua, só se for talvez na lua, só se for.
cava partiu. Fiquei num canto a sofrer. Ninguém me acudiu, ninguém me acudiu. Ninguém me acudiu. Fiquei num canto a sofrer. Ninguém me acudiu, fila ninguém. Mas tudo acabou-se. A maca que trouxe por naquele posto. Estava a ficar doce, mas tudo se acabou. Depois que eu pus naquele posto, minha cama vazou. Estava a ficar doce, tudo acabou-se. Tira no banho naquele leite, naquele posto, na lei de Deus. Hoje eu sou um nanga de amor. E na vida não tem ninguém, na vida não tem ninguém que olhe pra mim também. Nessa vida não tem ninguém que olhe pra mim também. Não há mais nada, não há mais nada a fazer. Se quem eu amava partiu. Ouvíamos o tema Kunanga de Amor na voz de Paulo Flores. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, no caso, a 35ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tal como anunciamos no início do programa, hoje convidamos os membros da OCPCA e contabilistas Pereira Mendonça, Patrocina Guerreiro, Malembe Costa e Alberto Seixas para falarem-nos sobre o mercado de contabilidade em Angola e as oportunidades de trabalho e de negócio para os profissionais de contabilidade e auditoria. O tema foi abordado na semana passada numa das sessões de trabalho dos membros dos órgãos sociais da OCPCA, onde se analisaram as ações mais urgentes a tomar pela OCPCA, no sentido não apenas de identificar, mas de assegurar que a curto, médio e longo prazo os contabilistas e auditores filiados na organização possam ter cada vez mais acesso às melhores oportunidades de negócio e emprego no mercado e sejam incluídos nos diferentes processos que visam essencialmente melhorar a condição de vida dos contabilistas e auditores em Angola. Vamos começar por saudar os nossos convidados. Vamos começar por saudar as senhoras, como é da praxe. Patrocina Guerreiro, bom dia e bem-vindo ao nosso Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Também é mulher e no mês de março também se junta a nós a Malembe. Bom dia, Malembe Costa, e seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Cristina, e obrigada. Agora vamos aos senhores que a semana passada comemoraram o Dia do Pai. Vamos começar pelo contabilista e membro da OCPCA, Alberto Seixas. Bom dia, Alberto. Bom dia, Cristina, e bom dia, estimados ouvintes da LAC Luanda Antena Comercial. Seja bem-vindo ao Contas na Hora. E por último, e não menos importante, saudamos o Pereira Mendonça, igualmente contabilista e membro da OCPCA. Bom dia, Pereira, e seja bem-vindo ao programa Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Bom dia aos nossos colegas do nosso grupo do WhatsApp. Vamos à primeira questão, que é dirigida a todos, mas vamos naturalmente começar pelos senhores. Alberto Seixas, como analisa o mercado de contabilidade e auditoria no país e que fatores considera fundamentais para assegurar que os profissionais filiados ao CPCA tenham acesso às melhores oportunidades de negócio no mercado? Antes de mais, queria agradecer à Cristina pela pergunta que me é formulada e, desde já, para não ser indelicado, desejar às senhoras, minhas colegas de painel, um mês de março super feliz. Indo à questão que me coloca, gostava de primeiro caracterizar o mercado de contabilidade e auditoria nos termos em que ele se apresenta agora, que é um mercado, devido à fraca literacia financeira, a baixa cultura em termos de relato financeiro, quer das entidades, me refiro às empresas, enquanto contribuintes,
quer ao nível da legislação que temos disponível para assegurar o cumprimento destas exigências legais, ser bastante fraco. Nós, por inerência, temos um mercado de contabilidade e auditoria bastante pobre, que precisa necessariamente de um conjunto de ações que visam tornar ele mais atrativo. Passariam necessariamente por atualizar alguma legislação ligada a estas duas profissões, de modo a tornar mais claro quais os entes sujeitos à contabilidade e auditoria, reforçar a fiscalização destas mesmas leis, porque muitas delas já existem, só que não são aplicadas. Portanto, a ideia é criar oportunidades, né, para os profissionais via aperfeiçoamento das potenciais oportunidades que existem, que são várias, mas por se tratar de uma nota introdutória, não vamos nos alongar para dar oportunidade ao longo do nosso debate de falarmos quais essas oportunidades que existem no mercado. A mesma pergunta vai para a Patrocina Guerreiro, como analisa o mercado de contabilidade e auditoria no país e que fatores considera fundamentais para assegurar que os profissionais filiados ao CPCA tenham acesso às melhores oportunidades de negócio no mercado. Obrigada por esta oportunidade, Cristina. Relativamente às oportunidades de mercado para a nossa classe, para assegurar a nossa classe, portanto, eu vejo essas oportunidades muito reduzidas, porque o crescimento económico estagnou, nós estamos com isso estagnado praticamente, logo isso tira o papel dos profissionais nesta matéria. Portanto, a queda do petróleo, mexer com tudo isso. O nosso papel como profissionais tem que estar em alta quando nós sentirmos que a nossa economia também estiver em alta, digamos assim, porque se fizermos um diagnóstico da nossa situação macroeconómica, vamos ver que a realidade não é bem consubstanciada naquilo que nós queremos que se faça realmente da nossa profissão. Como disse o colega Alberto Seixas, é necessário que se mexa em legislações, em leis, em decretos, para facilitar também um bocadinho o nosso trabalho e para aumentar também o nosso mercado de trabalho. A mesma pergunta vai para o Pereira Mendonça, é membro da OCPCA. Como analisa o mercado de contabilidade e auditoria no país e que fatores considera fundamentais para assegurar que os profissionais filiados ao CPCA tenham acesso às melhores oportunidades de negócio no mercado? Muito obrigado, colega Cristina. Eu começaria a responder à questão do mercado, em que atualmente o nosso mercado, como disse muito bem os meus colegas, é um bocadinho pobre. É pobre na medida em que os contabilistas têm muitas dificuldades no sentido de terem trabalho. E quando estamos a falar de trabalho, é poder executar toda a atividade relacionada com o relato financeiro. E este é um dos grandes problemas em que os contabilistas têm. Podemos verificar hoje na nossa praça, o contabilista, para poder ter um determinado trabalho, realizar uma determinada atividade relacionada com o próprio relato financeiro, é preciso ser conhecido. As pessoas hoje ainda perguntam quem é o fulano e a quem vamos entregar a informação. Isso porque hoje também o nosso país, e acredito em função da questão histórica, temos ainda a questão da desconfiança, mas acredito, e aqui já associar com a questão dos fatores, com um conjunto de legislação que já existe e que faz parte também do programa de mandato da própria ordem dos contabilistas, estas questões todas vão ser resolvidas, que é a questão do problema, poder identificar quem é quem para poder exercer a atividade, porque o trabalho de contabilidade, como está associado com a questão de poder reportar a informação de forma verdadeira, não precisamos identificar quem é a pessoa, de que pertence, de onde vem, para poder exercer essa atividade. Então, noto essa questão da fraqueza na medida em que estamos a ter dificuldade para ter este trabalho. A mesma pergunta vai para Malembe Costa. Como analisa o mercado de contabilidade e auditoria no país e que fatores considera fundamentais para assegurar que os profissionais filiados ao CPCA tenham acesso às melhores oportunidades de negócio no mercado?
Ok, Cristina, obrigada pela oportunidade. Na sequência daquilo que os meus colegas que me antecederam já falaram, penso que atualmente o cenário não é tão bom como é desejável, porque naturalmente o cenário atual macroeconômico acaba por impactar no fundo aquilo que é a qualidade ou é a imagem dos nossos profissionais. Por isso, precisamos de trabalhar as próprias variáveis econômicas, porque se tivermos uma economia mais robusta, uma economia saudável, também isto irá exigir mais de nós, da nossa classe. Por isso, ainda o cenário não é o desejável, mas juntos somos mais fortes e por isso a ordem, dentro daquilo que é o seu programa de mandato, tem estado a trabalhar no sentido de identificar as melhores oportunidades para a classe. A grosso modo, estamos aqui a dizer que é preciso então que nós consigamos identificar na situação atual que o país se encontra variáveis que podem nos levar à criação de oportunidades, porque efetivamente é nas dificuldades onde identificamos grandes oportunidades. Ou seja, temos agora uma grande oportunidade de, em parceria com o Estado e não só, trabalharmos ou identificarmos aqueles pontos em que a ordem virá em primeira instância atacar e virá efetivamente agregar valores. Estamos a falar do ponto de vista de criação de procedimentos, do ponto de vista de criação de normas, do ponto de vista do auxílio naquilo que tem a ver com as tomadas de decisões de quem é de direito. Alberto Seixas, os colegas andaram a tocar aqui num ponto pertinente. Há desconfiança para se ir ao mercado à busca de um contabilista desconhecido. As pessoas desconfiam, não querem ir à busca. Esta desconfiança não se elimina dirigindo-se ao CPCA? Terem um contabilista indicado pela OCPCA? Sim e não. Digo sim porque, de facto, a OCPCA, enquanto organismo responsável pela condução da profissão de contabilidade e auditoria no país, deverá ser a entidade indicada para dirimir possíveis dúvidas em relação à qualidade, em relação à seriedade do profissional a ser contratado. Por outro lado, digo que não, porque isso tem um bocadinho a ver com o facto de, como dizia na introdução, os nossos empresários, e fruto do estágio de desenvolvimento macroeconômico em que o país se encontra, não entenderem bem qual é o papel do contabilista na empresa. Quando falo do contabilista, falo também do perito contabilista. Já agora vai nos dizer qual é o papel do contabilista na empresa. Estão muitos empresários a ouvir e quem tem dúvida sobre esse aspecto já fica aqui esclarecido. Faz favor, Alberto Seixas. O papel do contabilista na empresa é de ser o centro principal de produção de informação que sirva de auxílio para a tomada de decisões. Este é o elemento número 1. Quer dizer que, apesar de poderem existir outras obrigações a que o contabilista está sujeito, mas a obrigação número 1 é de ser auxiliar na tomada de decisões. Ou seja, os empresários normais deviam tomar decisões com base na informação que é produzida pelo contabilista e não tomar decisões às cegas, como muitas vezes acontece, e só chamar o contabilista como bombeiro quando já não há mais o que fazer. Portanto, a ideia é, hoje, para efeitos de tomada de decisão, interessa muito a informação financeira prospectiva, ou seja, a previsão. E se admitirmos que gerir é prever, portanto, os números previsionais que podiam ser produzidos, que devem ser produzidos por contabilista, deviam ser esses que servem de suporte para os gestores tomarem decisão. Se o gestor não percebe isso, naturalmente que ele tem desconfiança, porque acha que o contabilista, ao mexer na informação financeira, vai desvendar segredos, vai tocar numa série de aspectos sensíveis que acha que não são para ser descortinados. Mas o contabilista é o coração da empresa. O gestor não pode achar que existem aspectos do seu negócio que não devem ser descortinados ao contabilista. Ele deve descortinar todos os aspectos que tenham impacto no relato financeiro, na situação patrimonial da empresa, ao seu contabilista, porque este é o especialista, este é que saberá
qual o melhor mecanismo de dar tratamento a esta informação. Por mais sensível que seja, este profissional terá estudado o número de anos na faculdade, depois terá passado por uma formação na ordem que o habilitam a estar preparado para lidar com informação sensível. Portanto, se calhar aqui uma maior divulgação do papel do contabilista na sociedade enquanto empresa, me refiro na sociedade, na empresa, poderia ajudar em certa medida a dirimir o risco que os contabilistas correm de serem mal interpretados pelos donos de empresas como não sendo pessoas credíveis, que possam vazar informação, é para dar aqui o conforto que o trabalho que a OCPCA está a fazer é no sentido de formar profissionais eticamente capazes de lidar com informação sensível, protegendo os interesses quer da OCPCA, quer da entidade que os contrata, dentro, naturalmente, dos princípios de ética e de ontologia profissional. Vou passar para a Patrocina. O que é que quer dizer com relação à desconfiança? Como é que acabamos com este ambiente de desconfiança? O ambiente de desconfiança acaba a partir do momento em que o empresário tem que saber que o contabilista está ali para lhe ajudar na gestão. O empresário, quer queira, quer não, tem que saber que o contabilista, como disse Seixas, é o coração de uma empresa. Portanto, é o auxiliar de toda a informação que o gestor precisa. É o contabilista que lhe vai dar toda a informação, todo o relato financeiro, tudo aquilo que ele vai precisar, toda a previsão que ele tem do ano e para o futuro, ele vai precisar que o contabilista lhe dê. Portanto, ele tem que ter alguém que lhe vai esmuciar tudo aquilo. Portanto, ele não pode sequer ter desconfiança de contabilista. Para mim, eu acho que o contabilista deve ser o homem de confiança do empresário. O empresário não pode ter desconfiança de contabilista. Quando o empresário tem desconfiança de contabilista, alguma coisa há. Tem que ser o homem de confiança e desconfia dele, é melhor nem o contratar como contabilista. Claro, é melhor nem o contratar como contabilista, porque eu estou ali para esmiuçar tudo o que ele precisa para ele poder apresentar um relato financeiro à agente reguladora, portanto, ao Estado. Portanto, eu acho que tem que se acabar com essa... É uma doença, nós chamamos disso, é uma doença. Os empresários vêm, quando aparece um contabilista, não tem as coisas organizadas, aparece alguém para organizar e quer saber disso, e porque é que é assim, eles até têm receio, têm mesmo receio de abrirem o livro. Portanto, é bom, e até isso é uma chamada de atenção a todos os nossos membros da Ordem, quando forem fazer algum contrato de trabalho, têm que escrever bem neste contrato aquilo que eles devem fazer e o que não devem fazer. Toda a documentação que deve ser apresentada ao contabilista, porque se no ato da entrega do relato financeiro ao Estado, se houver alguma falha, o contabilista tem como se defender diante do Estado com aquele contrato. Olha, eu pedi, está aqui o contrato, o empresário pediu, não deu, não cumpriu com as obrigações, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, é bom que haja um contrato. É um contrato que acaba por ser aqui uma salvaguarda. Uma salvaguarda para nós. Portanto, nós chamamos isso, até da outra vez estive a falar com o Pereira, é uma espécie de seguro. O contrato acaba por ser uma espécie de seguro para nós. Para o profissional. Para o profissional da ordem. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, está no ar o Contas na Hora, a 35ª edição. Temos debate, temos uma mesa redonda, temos aqui 4 contabilistas, membros da OCPCA, e agora a palavra é para o Pereira. Então, Pereira, acabarmos com as desconfianças. Cristina, falando da desconfiança, e é uma questão que eu apresentei muitas vezes. É que essa desconfiança acaba por ser aqui um entrave muito grande na chamada oportunidade do mercado. Exatamente. Mas só existe essa situação porque notamos também por parte de nossos empresários que não conseguimos conhecer qual é o papel verdadeiro do próprio contabilista. O contabilista deve ser visto aqui como um profissional dotado de conhecimento, de ferramentas, quer contábeis, quer fiscal e dos outros âmbitos, e já estamos aqui a passar para o perito, como o indivíduo que é capaz de preparar toda a informação.
E como já em várias edições falamos aqui que a contabilidade é uma ciência, então ele faz esse trabalho com base numa ciência. Então não precisa haver aqui desconfiança. Os empresários só precisam perceber que esses indivíduos que estão aí são pessoas dotadas de conhecimento, capazes de relatar e apresentar a informação de forma verdadeira e apropriada. Agora, ainda voltando à primeira questão que me apresentou, muitas das vezes também outra dificuldade que temos tido em poder ter mercado é pelo facto de que hoje o mercado da contabilidade está a ser dominado por um grupo de pessoas. Essas pessoas muitas das vezes aproveitam-se dos cargos e a partir desses cargos identificam os outros clientes e esses clientes então encaminham diretamente para os seus escritórios. E aquela situação que já temos estado a debater, embora recebemos foi por um comunicado oficial vindo do Conselho de Administração da AGT, em que tínhamos também profissionais ligados à Administração Geral Tributária que também jogavam o mesmo papel. Ao mesmo tempo eram jogadores e ao mesmo tempo eram árbitros. E estes muitas das vezes criam dificuldade em podermos ter acesso a este mercado. Acredito que essas todas as situações, se ficarem todas elas ultrapassadas, estamos a ver aqui a questão do próprio empresário olhar pelo contabilista como um profissional capaz, competente para exercer um determinado trabalho e apresentar a informação de forma verdadeira. E aqui associar a questão também da própria legislação, tirarmos aqui, estabelecer aqui alguns limites, algumas restrições, por exemplo, a questão dos técnicos, aqueles que jogam o papel de árbitros e jogadores, vamos ver que o mercado vai ser aberto e nós, os profissionais de contabilidade, ainda assim teremos muito trabalho, que é esse trabalho que nós precisamos. Malembe Costa, sua opinião com relação à desconfiança. Os empresários andam a desconfiar dos contabilistas porque os contabilistas perguntam muito, querem saber de tudo, querem tudo que é suporte para justificar até um kwanza e pagam muitos impostos. Culpam o contabilista por estarem a cobrar muitos impostos. De facto, então, força. De facto, essa é uma profissão um bocadinho ingrata, se assim podemos dizer. Contudo, bem haja o surgimento da nossa ordem, porquanto um dos propósitos da ordem deve efetivamente ser o resgate dessa credibilização da atividade do contabilista, porque é preciso os nossos empresários perceberem que quando estão no mercado para contratar alguém para lhes fazer um determinado serviço nesse âmbito, as pessoas precisam de pensar em competências e não pensar em nomes, porque a questão da desconfiança vem muito por conta disso. Ou seja, a partir do momento que existe uma ordem que é séria, uma entidade pública, que o interesse é acima de tudo o bem público, é uma ordem que, em princípio, está preocupada, como está a fazê-lo, em dar competências aos seus membros. As competências que vão desde as técnicas, a questão da própria ética. Então, se as pessoas, se a ordem estiver robusta a esse ponto que ela está a trabalhar para isso, então a questão da desconfiança não tem razão de ser. Caro ouvinte, só agora sintonizou o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos uma mesa redonda, estão em estúdio 4 contabilistas, Malembe Costa, Patrocina Guerreiro, Alberto Seixas e o Pereira Mendonça. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje convidamos os membros da OCPCA para uma mesa redonda
onde estamos a analisar o mercado de contabilidade em Angola e as oportunidades de trabalho e negócio para os profissionais de contabilidade e auditoria em Angola. Alberto Seixas, essa pergunta é para si. Então, esta desconfiança que faz com que muitos empresários só procuram o contabilista no último mês declarativo? Sim. E assim não têm oportunidade de ver muita coisa, mesmo assim no último minuto, e vão lá se lerem as contas e mais nada? Por muito incrível que pareça, é exatamente isto. O desconfiado gosta de fazer as coisas às pressas, à última da hora, para que se crie uma zona cinzenta em que, em nome da falta de tempo, não se possa ir ao detalhe, não se possa relatar com qualidade. E quando falo das contabilidades, costumo ir mais longe. Várias vezes as propostas de auditoria também são assinadas em cima do joelho. Uma auditoria que, em princípio, deve emitir o relatório em finais de abril. Se ela só é contratada em meados de março, nós já sabemos que, do ponto de vista de testagem, de seleção de amostras, do ponto de vista de poder saber se as demonstrações financeiras foram preparadas de forma verdadeira e apropriada, de modo a refletir a posição financeira da empresa, o resultado das suas operações, levantamento dos controles internos, fazer os procedimentos substantivos, os procedimentos analíticos. Este tempo não chega para que as pessoas possam selecionar amostras que sejam suficientemente representativas para o universo a que se quer inferir. Quer dizer que o problema das contabilidades feitas às pressas vai se refletir nas atividades que estão a montante e nas atividades que estão a jusante da própria cadeia de relato, tentando desfazer isso, né? Antes do próprio relato financeiro e depois do próprio relato financeiro, existem um conjunto de atividades que se refletem no próprio relato. Se as coisas são feitas às pressas, à última da hora, para já o contabilista que diz que em um mês tem tempo de verificar o detalhe todo é mentiroso. Porque há um tempo que é para nós recolhermos os documentos, classificarmos, analisarmos, produzirmos informações financeiras, apresentarmos, divulgarmos e relatarmos conforme for o caso. Se nós não temos tempo, na verdade, nós vamos fazer uma contabilidade essencialmente fiscal que, na prática, nem sequer para fins fiscais rigorosos serve, porque há situações em que se só lhe contratam em maio, se calhar e tem que apresentar as contas a 31 de maio. Se dá conta que aquele contribuinte ou aquele cliente não pagou nenhum imposto. Para 31 de maio, isso quer dizer que nem para efeitos fiscais aquele tempo serve. Se não serve para efeitos fiscais, nós nem sequer nos arriscamos a falar de um relato que sirva de suporte a decisões de natureza financeira, até porque os factos já ocorreram de janeiro a dezembro do ano transato, quer dizer que ele tomou as decisões às cegas e agora, porque está aflito, toma a decisão de chamar um contabilista para lhe ajudar a produzir as declarações. Algumas vezes por desconhecimento e outras vezes, aqui reforçando a questão da desconfiança, do propósito, para que não haja espaço para muitos questionamentos, para muitas perguntas. Chama o profissional em maio, dá uma série de documentos mal conseguidos, omitindo uma quantidade significativa de informação. Aqui é uma chamada de atenção para os nossos profissionais para fazer uma espécie de adenda ao contrato, onde se comprometem apenas a assumir responsabilidade sobre a informação que lhes foi passada. Ora bem. Aquela informação que eu não tive a oportunidade de verificar, eu não dou conforto nenhum, quer do ponto de vista de contabilidade, quer do ponto de vista de auditoria. Se por qualquer razão eu não consegui verificar a contagem de inventários, na minha opinião, no meu parecer de auditoria, eu coloco uma ênfase ou coloco uma reserva a dizer que, excepto
este ponto específico. As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, mas como não tive acesso à inventariação, não posso validar os saldos constantes naquela rubrica. Quem fala de existências, fala de disponibilidades, fala de quaisquer outras rubricas constantes no balanço ou na demonstração de resultados ou mesmo na demonstração de fluxo de caixa. Aqui eu não tive o conforto de olhar o método que foi usado para identificar, mensurar, né? Classificar, relatar. Eu não tive o conforto, não posso validar aquela informação. Portanto, o rigor da parte dos profissionais também funciona como uma salvaguarda. É um aspecto que eu gostava de deixar aqui para conforto dos nossos profissionais. E da parte dos nossos empresários, reforço aqui a ideia que não é bom nem para o profissional que é contratado, nem para quem contrata, fazer tudo a 3 pancadas. Trazer a informação à última da hora, esperando que o indivíduo faça omeletes com ovos que nem sequer existem, né? Exatamente isto. Patrocina, agora é para si. Esta procura no último mês declarativo, não é a altura de chamar a atenção aos empresários que este trabalho nunca vai estar bem feito? É um trabalho que nunca há de estar de acordo com a lei. Atenção, a lei número 19, atenção, a lei número 19/14, Código de Imposto Industrial. É bem relevante, os nossos colegas que estão a ouvir, os nossos membros que estão no grupo de atualização, atenção a esta lei. Atenção, não aceitarem trabalhos a 3 pancadas, não aceitarem assinar contas sem antes terem tido conhecimento daquilo que foi feito. Se não foram eles que fizeram, não assinem nada. Se eles assinarem, tem penalizações. Temos o Conselho de Disciplina que já está a tratar desses assuntos todos. É uma chamada de atenção para quem não tem a contabilidade durante um ano organizada, não vai ter durante 30 dias organizada. Jamais. Porque a contabilidade requer numeração, classificação, o arquivo em caixa, bancos, operações diversas, fornecedores, clientes, faturação. É muita coisa para se deixar para um mês nós profissionais fazermos. Quem fizer isso no mês está a omitir muita coisa e isso não é bom para a nossa profissão. Por uma questão de ética e de ontologia, não é bom. Para os empresários, não é bom. O empresário até pode aparecer com a sua informação no dia 1 de maio, mas o profissional tem que deixar bem esclarecido que ele não terá as contas preparadas em 31 de maio. Não terá. E se tiver, as contas preparadas são as 3 pancadas e não vai, como disse o colega Seixas, não vai apresentar o relato financeiro real da empresa, não vai apresentar as disponibilidades reais, a situação patrimonial real. Não vai apresentar, portanto... E é aí que depois surge a AGT por cima das contas? Pois, é aí onde surge este problema. Portanto, é uma chamada de atenção para os Andamos aqui a dizer várias vezes que a AGT puxa muito um lado, as notificações têm isso, tem aquilo, mas atenção que nesta condição, este exercício a AGT vai mesmo notificar, porque a fechar contas num mês não faz sentido, de um ano num mês... Não faz sentido. Malembe, agora é consigo. Contas a apresentarem no último mês declarativo. Procurar o contabilista no último mês declarativo. A 30 de abril para o grupo B e a 31 de maio para o grupo A. Efetivamente, isso não é correto. Porquanto a Sina já me antecedeu falando da lei 19/14, é preciso que a classe empresarial, a própria classe de contabilistas e peritos contabilistas, se foque naquilo que a lei prevê. Porque, por um lado, é preciso que os empresários percebam que a contabilidade, ela resulta de muitas ações, muitos factos que vão ocorrendo ao longo de um exercício da empresa. Por isso, não é expectável que fiquemos cerca de 360 dias com factos a acontecerem e que vamos trabalhar simplesmente na contabilidade como tal durante 15 dias, um mês, o que for. É preciso que os próprios técnicos de contabilidade que vão acudir a essas situações
que eu até poderia conotar como os contabilistas bombeiros, que no final do dia acabam por conotar de forma negativa a sua própria imagem. Porque nós, de forma reiterada, ouvimos as reclamações da AGT, que acaba por ser o cliente no final do dia dessa toda a informação que é produzida pela classe, que há relatórios que chegam aqui sem qualidade. Meus caros colegas, pelo amor de Deus, nós precisamos efetivamente nos preocupar com a nossa imagem. E essa é efetivamente uma das grandes preocupações da Ordem. Por isso, mais do que nos preocuparmos com a remuneração pecuniária, temos que nos preocupar com a forma como isso impacta na nossa profissão, no nosso dia a dia. A ser assim, eu gostava de aconselhar que, mais do que fecharmos as contas dos nossos clientes, precisamos trabalhar com eles também de forma pedagógica. É preciso nós passarmos essa informação, sensibilizarmos as pessoas, os empresários, porque a sensibilidade que nós temos, eles não têm relativamente a essas matérias. Por isso, se queremos pensar numa contabilidade robusta, numa contabilidade que espelhe efetivamente a situação real, ou seja, a situação patrimonial e o desempenho das nossas empresas, precisamos de seriedade, precisamos de ética. Não temos que olhar muito para a remuneração. É importante, sim, mas é muito importante a imagem que cada um de nós passa para a classe empresarial. E assim começam logo a tirar esta má imagem da desconfiança. Pereira Mendonça, se o empresário deixar de procurar o contabilista no último mês declarativo, as oportunidades de negócio reabrem. Respondendo esta questão, eu queria focar-me no programa de mandato da OCPCA para o triênio 2018 a 2020. O programa de mandato tem 5 dimensões, onde uma das dimensões está a questão da oportunidade e o mercado de trabalho. E quando estamos a falar da oportunidade de mercado de trabalho, vem mesmo responder esta questão de podermos resolver estes problemas em que muitas das vezes os próprios contabilistas não têm oportunidade de ter este mercado. E aqui o programa vai destrinçar em 2 momentos. Estamos a falar o primeiro momento em que existem profissionais de contabilidade e perito contabilista, que estamos aqui a falar essencialmente os auditores internos, em que estão associados a uma determinada empresa, realizam uma determinada atividade e aqui estão sobre um contrato de trabalho, são profissionais dependentes porque emprestam sua mão de obra para o exercício desta mesma atividade e que muitas das vezes estes não conseguem ocupar diferentes posições porque o sistema funcional, a estrutura funcional da própria empresa não permite. A outra situação está relacionada com, ainda dentro dessa dimensão, em que aqueles profissionais liberais, nós só estamos a falar aqui das pessoas singulares, mas também estamos a falar das pessoas coletivas, em que regem-se por um contrato de prestação de serviço, emprestam esta força, o seu saber, para poderem apresentar esta informação. E esses elementos vêm com que o programa identificou esses elementos para que então esses profissionais consigam ter mercado. E ter aqui mercado, estamos a identificar um conjunto de variáveis que faz parte do próprio programa e aqui já associado a algumas oportunidades que foi identificado, traduzido em algumas ações e o que foi discutido na nossa jornada, em que existe um conjunto de ações que é, por exemplo, a criação de protocolos, etc., que vão fazer com que esse mercado se abra e os próprios contabilistas possam ter também oportunidade. Então, receber a informação e rejeitar, o contabilista às vezes não quer rejeitar porque está com medo de perder a cota de mercado, não precisa se preocupar com isso, porque o próprio programa já está virado para essa situação e existe um conjunto de ações que vai facilitar com que os contabilistas não devem se preocupar e vamos ter então a cota de mercado. Resolvermos aquela questão que nós apresentamos, em que existe só um grupo de indivíduos que estão concentrados com todas as grandes empresas. O programa também apresenta
um conjunto de ações que vai vir então resolver este problema. Falou aqui em parceria com algumas entidades, algumas instituições, pode mencionar duas delas? Pronto, as parcerias que estamos aqui a nos referir e aquilo que foi detalhado nas nossas jornadas de planeamento, o desdobramento do próprio plano do programa de mandato está relacionado com algumas entidades, como por exemplo o próprio INAPEN. Estamos a falar a questão também com a própria Administração Geral Tributária. Estamos a falar, hoje foi criada a nova figura que é a unidade, tem a missão de velar sobre a questão do investimento privado, também faz parte de uma estratégia que é criar protocolo com essas instituições, no sentido então de podermos potencializar com os nossos membros para que essas instituições consigam exercer a sua atividade com base naquilo que são os princípios contábeis geralmente aceitos quando estamos a falar do ponto de vista de relato. Então, aqui há um caminho, há uma janela que está a se abrir para os próprios contabilistas. É a IPEX. Exatamente. Pois, vai trazer os novos investimentos estrangeiros. Claro, se vem investir em Angola, tem logo que saber da OCPCA quem são os profissionais que vão acompanhar esses investimentos. A partida até devia ser condição zero. Vai investir em Angola, mencione já um contabilista. Exatamente. E quando estamos a falar também da questão da AGT, estamos aqui a nos referir à questão da Lei 19/14. Refiro-me aqui ao artigo 4º do regime transitório, onde tem havido não sei se é uma má interpretação, mas a AGT, a Administração Geral Tributária, tem estado a assumir um determinado papel que não corresponde com aquilo que são os próprios objetivos, quer a própria norma, quer o próprio objetivo que o próprio Estado definiu em podermos formalizar a nossa economia. Estamos aqui a nos referir que o nosso protocolo vê também essa questão de a Administração Geral Tributária bater-se muito na questão de empresas sem contabilidade organizada. Isto é um problema, porque se o objetivo é podermos organizar a própria economia, então todos nós temos de estar organizados. E falar de organização é ter toda a documentação, ter todos os registros, relatar toda a informação com base nos princípios contabilísticos geralmente aceitos e na estrutura conceptual. E ao longo do ano, não é? Não só no mês declarativo. Exatamente, realizar aquelas operações, que as operações correntes e as próprias operações de fim de exercício. E não olhar muito como muitos técnicos da Administração Geral Tributária vejam na questão de que só olham a contabilidade organizada do ponto de vista da apresentação das obrigações declarativas. Não, isto não é contabilidade organizada. Contabilidade organizada é cumprir aquilo que está nos princípios e todos aqueles elementos que eu já me referi. Então, aqui deixar aqui uma informação para a própria Administração Geral Tributária. Precisamos olhar bem o artigo 4º do regime transitório para então que saímos dessa figura de contabilidade não organizada e passarmos para a contabilidade organizada. Alberto Seixas, esta chamada de atenção do Pereira Mendonça faz todo sentido e seria aqui acabar de uma vez por toda com o cálculo do imposto industrial sobre a tabela dos lucros mínimos. É que ir da repartição fiscal no último mês declarativo e dizer não tenho contabilidade e o técnico tributário fazer o cálculo do imposto industrial através da tabela dos lucros mínimos também está a tirar aqui um nichozinho de mercado para os profissionais. Na verdade, esta situação, para além do urgente, também tem algum nível de complexidade. Estava-me a referir ao facto de, eu dizia no princípio, que a fraca literacia financeira dos nossos empresários faz com que interpretem mal determinadas exigências legais. Portanto, sinto que, para além de, em alguns casos, ser má fé de alguns empresários, noutros casos é essencialmente desconhecimento, porque me parece que aqui devem ser realizadas um conjunto de ações conjugadas, por um lado, com vista a eliminar, de facto, este mal que cá na cadeia de relato, que é adiarmos sine die a apresentação de informação não financeira para efeitos de cálculo de imposto industrial por métodos presuntivos. E por outro lado também é a pobre divulgação que há. E quando me refiro à pobre divulgação, estou a dizer numa linguagem em que
a pessoa proprietária do negócio precário possa perceber, porque nós às vezes somos muito tecnicistas na abordagem, falamos muito e não conseguimos comunicar. De facto, de lá para cá, desde que foi aprovada a Lei 19/14 até hoje, já se passou muito tempo e, no essencial, as pessoas já deviam saber que têm obrigações de terem contabilidade. Portanto, se não têm, há aqui dois elementos. Ou as pessoas são negligentes, que é uma das coisas, ou também não se comunicou bem, porque aqui há o problema também da comunicação. Não fomos suficientemente assertivos na comunicação. E depois, o meu entender, para sabermos se houve ou não comunicação, é preciso ter feedback. E me parece que não foi feito esse estudo para saber como é que os empresários foram recebendo a informação que foi sendo passada, porque até hoje eu me vou deparando com empresários que desconhecem totalmente a Lei 19/14. Exatamente. Então significa que em algum momento do processo de comunicação nós não fomos suficientemente assertivos. Aqui, em relação à criação de oportunidades para os profissionais de contabilidade e auditoria, e indo um bocadinho aqui na deixa do que fez o meu colega que me antecedeu, Pereira Mendonça, que é a questão das parcerias com entidades públicas. Há aqui um assunto polêmico, mas que eu vou levantar. Hoje se coloca a questão de facto, se ter levantado recentemente o facto da PGR não ter quadros suficientes que é para realizar a auditoria. É uma questão já de natureza pública, portanto pode ser comentada. Sim, claro. A minha questão é, hoje, de facto, se isto não se apresenta como uma oportunidade para os profissionais de contabilidade, auditoria e áreas afins, peritos contabilistas no geral. A minha pergunta é, de facto, para nós, o CPCA, de facto, se isto não se apresenta hoje como um toque para que nos preparemos para os desafios que a nova conjuntura da nossa economia solicita, porque vou vendo que há um conjunto de desafios que anteriormente não se colocavam. A natureza dos serviços de contabilidade que se solicitavam até há bem pouco tempo começam a assumir uma característica diferente. Hoje há um conjunto de exigências que têm um bocadinho a ver com a nova realidade, o novo contexto macroeconômico. Mais do que pensarmos na retoma do crescimento econômico, na depreciação do preço do petróleo, que são variáveis que não dependem, em certa medida, é um risco sistémico que não depende exatamente da nossa intervenção. Devemos olhar com o mercado que temos hoje, com aquilo que são as oportunidades que podemos tirar do mercado hoje, o que é que os contabilistas e peritos contabilistas podem fazer no contexto atual. Que olhar aquilo e vai ficar mesmo essa tua pergunta, no contexto atual. Vamos ter um outro programa em que voltamos aqui, que é para se responder isso a detalhe. Alberto Seixa. Agora eu vou pedir a cada um de vocês uma recomendação e começo pela Patrocina Guerreiro. Uma recomendação. Patrocina, faz favor. Recomendação, que os nossos profissionais se aperfeiçoem cada vez mais, estudem todos os dias. Foi criado o nosso grupo para isso. Qualquer dúvida é ali exposta, é ali respondida. Portanto, a CPCA tem quadros à altura para fazer face ao mercado de trabalho, que se criem mecanismos para se chegar ao CPCA. Exatamente. Para aumentar Pereira Mendonça, uma recomendação, por favor. Estamos mesmo a terminar. A recomendação que eu deixo é aquela mensagem de conforto para os nossos colegas, pelo facto de fazer parte dos órgãos sociais, em que o mandato que foi eleito está preocupado em podermos ter essa oportunidade de mercado para os nossos profissionais. Vamos esperar que os protocolos e aquela toda a informação que foi detalhada nessas jornadas sirva para os nossos profissionais. Aqui, dizer aos nossos profissionais que não vale a pena receber informação às pancadas, não é? Que não obedeça todos aqueles parâmetros normais que é de um trabalho de funcionamento normal, porque isso pode pôr em risco o exercício da nossa atividade. Maleme Costa, uma recomendação, por favor. A recomendação que eu gostava de deixar é que, efetivamente, a AGT deve continuar nosso parceiro, ou seja, até para credibilizar a imagem dos nossos membros, porque se a AGT não estiver do nosso lado, o trabalho vai ser muito difícil. Ou seja, atualmente
Se nós não recebemos o feedback da AGT de que realmente as pessoas que estão a assinar nas contas são pessoas que estão acreditadas pela ordem, nós não temos como controlar isso. Efetivamente, é a imagem, a nossa imagem que se desgasta, é a imagem da ordem que fica comprometida. Por isso, pedimos que a AGT esteja de mãos dadas com a nossa ordem. Obrigado. A AGT está a ouvir o programa e vai estar sim de mãos dadas com a ordem, é parceira número 1 da OCPCA. Caro ouvinte, é o Contas na Hora. Tivemos mesa redonda para analisar o mercado de contabilidade em Angola e as oportunidades de trabalho e de negócio para os profissionais de contabilidade e auditoria em Angola. Tivemos em estúdio 4 convidados: Pereira Mendonça, Alberto Seixa. Ainda não deixou sua recomendação? Uma recomendação, Alberto, de força. A grande recomendação que deixo aos profissionais é que joguem na antecipação. As oportunidades do mercado, para além de serem criadas pelo mercado, também são criadas com a capacitação dos próprios profissionais, tendo em conta a antevisão do contexto macroeconômico que necessariamente será gerador de oportunidades para os profissionais. Estou a pedir aqui aos profissionais que se especializem em estudos de viabilidade de projetos de investimento, que façam auditorias externas e internas, toda a sequência de profissões que até agora, ligadas à cadeia de relato, que até agora não eram exploradas, que se impõem, que os profissionais joguem na antecipação, se preparem hoje para quando as oportunidades surgirem, estarem à altura de responder a essas oportunidades. Só assim conseguiremos criar mercado. Boa, Alberto, boa recomendação mesmo por fim. Pronto, como dizia, Pereira Mendonça, Alberto Seixa, Patrocina Guerreiro, Malembo Costa, nosso muito obrigado pela vossa presença. Esperamos contar com vocês nas próximas edições do Contas na Hora. Muito bom dia a todos. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Aos nossos convidados, mais uma vez, o nosso muito obrigada, bom dia e a todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.